Olá, nono ano! Hoje nós iremos estudar sobre as expressões algébricas. Então, existem algumas curiosidades em relação às expressões, onde diz o seguinte: como vocês já devem ter estudado em algum momento sobre a matemática, vocês viram que trabalha-se algumas grandezas e alguns valores acabam variando, né? Que são os chamados valores variáveis. Ou então, esses valores são chamados valores desconhecidos, que são as chamadas incógnitas, e que são representados por símbolos em geral, ou, nesse caso, na grande maioria das vezes, simplesmente por letras. Então, quando nós temos uma expressão do tipo, como essa aqui do exemplo, que é mostrado onde nós temos ax mais b igual a zero, temos uma expressão representada por letras, simplesmente, e que são chamadas de expressões algébricas. Então, como nós temos aqui este exemplo aqui de expressão, nós temos 2x mais 1 igual a zero, uma expressão formada por letras e números ao mesmo tempo, a gente pode denominar como uma expressão algébrica. Em relação às representações, nós podemos representar alguns valores em forma de expressões, como, por exemplo, o dobro de um número. Se eu quero determinar o dobro de um determinado número, eu sei que quando eu falo em dobro, eu estou falando em 2 vezes aquele determinado valor. Então, o dobro de um número que para mim é desconhecido, eu posso determinar como 2 vezes esse número desconhecido, que eu vou chamá-lo de x. Se eu não conheço, eu vou chamar de uma determinada variável. Então, o dobro de um número, a sua representação eu vou ter como 2x. O triplo de um número mais 4. Quando a gente fala em triplo, sabemos que corresponde a 3 vezes aquele determinado valor. Então, o triplo de um número, semelhante ao que a gente viu no item anterior, sobre o dobro de um número, nós temos que o triplo de um número desconhecido, vou chamar esse número de y, eu terei 3 vezes y, mais 4. Então, vou adicionar 4 unidades a esta expressão, mais 4. E com isso, eu tenho que o triplo de um número mais 4 corresponde a 3y mais 4. Y, o número desconhecido, e 3, que multiplica o y, nós temos o triplo desse número. A metade de um número menos 1/3. Então, quando a gente representa esse valor, nós temos que a metade de um determinado número, ou seja, esse número desconhecido dividido por 2, então vou chamar esse número desconhecido de m, é a minha variável. Então, eu terei que a metade de um número, ou seja, m sobre 2, menos 1/3. Então, menos 1 sobre 3. E esta é a representação, que são as chamadas expressões algébricas. Então, em expressões como as representadas anteriormente, a variável, ou seja, aquele número desconhecido que a gente apenas representou, ele não precisa ser obrigatoriamente apenas a letra x. Foi o que a gente fez nas representações. Eu considerei um exemplo como a variável sendo x, e nos demais exemplos, eu passei a considerar y e m como os valores desconhecidos. Então, essa variável, dentro das expressões algébricas, ela pode ser representada por qualquer outra letra. E nisso a gente entra no que nós chamamos de termos algébricos. Então, em expressões algébricas representadas por um número, por uma incógnita, que nesse caso é a variável, ou pelo produto de números e incógnitas, a gente tem o que chamamos de termos algébricos.
E aqui na representação da tabela, a gente pode observar alguns termos algébricos acompanhados de alguns elementos. Então, um termo algébrico, como por exemplo 5x, simplesmente, ele é formado por dois termos diferentes, que nesse caso é o chamado coeficiente do número e a sua parte literal. A parte literal que a gente se refere corresponde à parte que é a variável, e o coeficiente do número, ou seja, do termo algébrico, é esse número que acompanha a variável. Então, se eu tenho 5x, tenho como coeficiente o 5 e a parte literal x. Se eu tenho a representação de um termo algébrico dado como -m, então -m eu sei que nesse termo aqui existe um coeficiente, assim como existe a sua parte literal. A parte literal eu já consigo perceber que é a variável m, e o coeficiente eu determino como -1. Então, por que -1? Se eu tenho -m, o 1 é coeficiente de m aqui e ele está ao lado do m. Ele não aparece, mas a gente sabe que o coeficiente 1 ele está presente aqui. Então, por estar acompanhado do sinal negativo, o termo algébrico, nós temos que o coeficiente é -1 e a parte literal m. Se eu tenho determinado termo algébrico dado por 3 sobre 2 xy ao quadrado, então eu tenho 3 meios, ou 3 sobre 2, como coeficiente, e xy ao quadrado, a parte literal. Da mesma forma que ax sobre 6, eu tenho que a parte literal corresponde às variáveis, ax, certo? E ax sobre 6, semelhante ao exemplo de -m, nós temos o coeficiente dado como 1 sobre 6. Por quê? Ao lado da parte literal existe o coeficiente 1, neste caso aqui, e nós temos 1 sobre 6 e a parte literal dada como ax. Esta é a representação dos termos algébricos da expressão. E com isso, a gente vê que todas as expressões algébricas elas são sim determinadas por letras e números, coeficientes e sempre também acompanhado das suas partes literais. Então, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Vocês tenham bons estudos e até a próxima.